A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui um momento muito especial, um momento Teologia e Fogo, com o pastor Renato de Freitas, o pastor da Igreja Batista Independente do Panatins. Estamos aqui para compartilhar todos os dias essa palavra poderosa, essa palavra graciosa ao seu coração. E eu tenho certeza que será um momento não somente de aprendizado, de conhecimento, mas também será um momento de devoção, onde você estará orando juntamente comigo, onde você estará também colocando seus pedidos de oração para juntos, como diz a palavra de Deus, exercermos o sacerdócio universal. Cada crente no seu lugar, no seu contexto, orando a Deus, para que Deus então transforme o mundo, Deus chegue e interceda por cada um de nós, movendo-se em nossa direção, movendo situações e resolvendo questões que eu e você não podemos resolver, mas Ele tudo pode. Então, eu quero convidar você a não somente receber esta palavra no teu coração, mas também a divulgar a outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Se você, por acaso, ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal para que você também seja impactado por essa palavra. Estejamos também em constante oração, porque para isso Deus nos chamou. Amém? Então, sem perca de tempo, vamos passar a palavra de hoje, a palavra de Deus que Deus tem ao nosso coração hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu leio com você, no dia de hoje, essa passagem que está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos do 1 até o 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque sabemos, amados irmãos, que essa igreja de Atos, capítulo de número 8, é a igreja que está determinada em ganhar o mundo. Nós sabemos, amados irmãos, que há uma das coisas mais poderosas do mundo, em que Victor Hugo disse que há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo. Que coisa é essa, pastor Renato? É o Evangelho. Que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem um poder, maravilhoso, um poder tremendo, um poder grandioso, e esse poder, diz a palavra de Deus, é ortogado à igreja com essa autoridade. Jesus Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Essa igreja que recebe poder, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ela recebe esse poder com um objetivo, com um propósito: de testificar, de testemunhar a obra de Cristo e da sua cruz. O plano salvífico de Deus, a qual Jesus desenvolveu, a qual Jesus submeteu para salvar todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa igreja, nós
lemos do capítulo 1 de Atos Apóstolos até o capítulo 6 de Atos Apóstolos, ela, embora tenha tido essa missão de propagar, ela se detém apenas aos judeus. Podemos dizer que a igreja nos seus primórdios era uma igreja judaica. Em Atos capítulo de número 7, essa situação começa a mudar, né? Porque a perseguição é desencadeada. Alguns vão dizer que Nero talvez seja um dos maiores evangelistas, né, de todos os tempos, porque a partir da perseguição que ele emplaca aos cristãos, o evangelho se expande e sai de Jerusalém. Diz o texto que nós acabamos de ler, Atos 8, versículo 1, que naquele tempo, né, os discípulos já tinham sido dispersos e Felipe está exatamente em Samaria. O evangelho agora sai da Judéia e chega a Samaria. Nós estamos aqui no capítulo 8 de Atos Apóstolos e enxergamos esse capítulo como uma dobradiça, né? como uma porta agora que se abre. Aquele evangelho que estava exclusivamente voltado para os judeus agora encontra os corações dos samaritanos. E se nós formos um pouquinho mais à frente, em Atos capítulo 9, esse evangelho agora que está restrito aos judeus e que alcança os samaritanos, agora também alcança os gentios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, a igreja judaica, que agora abraça os samaritanos, torna-se a igreja de Jesus, que é a igreja gentílica, composta de toda gente, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos perceber então que a perseguição, em vez de paralisar a igreja, ela acaba promovendo a ação missionária da igreja. Percebemos em nosso tempo muita preocupação por meio dos irmãos, por meio dos crentes, por meio dos evangélicos no Brasil com a perseguição. E não se percebe que o dono da igreja está por trás de todas as circunstâncias para levar a igreja ao seu propósito. Percebemos que a perseguição desencadeada pelo Império Romano, a perseguição desencadeada pelo Sinédrio, a perseguição desencadeada pelo próprio Saulo, culminou não na derrota do Evangelho, mas no progresso do Evangelho. Percebemos, portanto, nesse texto que antecede o capítulo 7, a morte de Estevão, né? Que foi o primeiro vento de perseguição que soprou sobre a igreja, mas aquele vento não apagou o fogo, pelo contrário, foi um vento que soprou, que nós sabemos o que o vento faz, né, com o fogo. Ele só propaga, e foi exatamente isso que a morte de Estevão fez, né, com o evangelho ali naquela região da Judéia. A perseguição jamais, irmãos, atrapalhou, pelo contrário, ela levou a essa dispersão. E nós encontramos aqui no capítulo 4 que Felipe foi justamente com outros dispersos, e por onde eles iam pregando a palavra do Senhor. Não importa o lugar onde você está, Deus quer que você pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso dever. Quantas e quantas vezes acontecem coisas ruins, acontecem algumas situações que nós não gostamos, e nós somos forçados, compergidos por Deus a sair de um determinado lugar, porque Deus quer nos colocar no centro da sua vontade. Assim foi com a vida de Filipe. Portanto, essa dispersão, ela produziu uma poderosa evangelização em Samaria. Filipe chega pregando a Cristo, na autoridade de Cristo. Aquela pregação alcança o coração dos samaritanos, a tal ponto que os discípulos, Pedro, João, vão até Samaria para saber o que está acontecendo. Que movimento maravilhoso é aquele que está acontecendo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Por mais, amados irmãos, que os homens tentem me parar, que eles tentem te parar, nós temos em nós um poder maior do que qualquer exército do mundo, que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Paulo diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho não é um evangelho que idolatra o homem, não é um evangelho que vai resolver todos os seus problemas, não é um evangelho que te promete uma vida regalada, não é um evangelho da prosperidade, não é um evangelho do pare de sofrer, mas é um evangelho
para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. O Sinédrio tentou parar esse evangelho, mas não conseguiu. O próprio Paulo tentou parar esse evangelho, mas não conseguiu. Roma tentou parar esse evangelho, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque nada pode parar a igreja do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Quero terminar esta palavra dizendo que este é o papel, este é o meu papel e este é o teu papel. Não é o papel de ter sucesso, mas é o papel de anunciar as verdades de Deus às pessoas. Quantas e quantas vezes nós pensamos que o papel da igreja é apenas levar as pessoas para a igreja, quando na verdade o nosso papel é fazer como está descrito. Eles iam, entretanto, por toda parte anunciando a palavra de Deus. Temos que ir até os campos que estão brancos para a ceifa, para anunciar a Cristo e ganhar alma para Jesus. Precisamos ir em busca das ovelhas que estão no mundo, ovelhas que não têm pastor, desesperadas, pessoas sem esperança, que o Evangelho pode dar razão de existência, pode trazer esperança, pode trazer luz ao coração, paz aos seus espíritos. Nesse momento eu quero chamar você para orarmos juntos, para que essa igreja que aqui está representada seja também despertada no coração da igreja brasileira, seja despertada no meu coração, que homens como Filipe, simples, um diácono, não era apóstolo, não tinham títulos poderosos, mas era um homem cheio do Espírito Santo, e é somente isso que Deus requer para que Ele possa usar você, homem, você, mulher, você, meu irmão, você, minha irmã. Vamos orar nesse momento no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, Pai, recebendo de ti esta palavra. Que o Senhor encoraje o nosso coração, que o Senhor coloque paixão, que o Senhor coloque fervor, que o Senhor, meu Deus, nos impulsione, Pai, a pregar a Tua palavra, porque temos dentro de nós, Senhor, esta palavra, Pai. Ó Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, ó Deus, eu já vos tenho limpado cada um de vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A minha palavra é espírito e vida. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra faça diferença no meu coração e no coração de todos aqueles que me ouvem, Pai. Que possamos não se calar e falar esta verdadeira palavra, a tempo e fora de tempo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deixa o teu pedido de oração e que estaremos juntos também, orando pela sua causa, orando pela sua vida, porque cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fica com Deus e até a próxima. Teologia e Fogo, para a glória do nome de Jesus. Amém.